Soberano Deus e eterno Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Mais um dia que o Senhor nos concede, esses dias tão difíceis, Senhor, de tanta luta. Cada dia que conseguimos vencer é uma vitória muito grande para nós, porque Tu és maravilhoso e poderoso, tem nos guardado e protegido, Senhor. Então devemos agradecer a Ti por cada dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado pelos louvores que já foram entoados ao Teu nome. E queremos, Senhor, que o Teu Espírito nos fale através da Tua palavra. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que estão ligados no programa Estação Gospel. Irmão Bolívar, que está conosco aqui no estúdio. E a você que se encontra em casa, ouvindo pela rádio, vendo através das redes sociais. Nós queremos deixar o nosso abraço na paz do Senhor Jesus, já que o abraço não pode ser desses dias de forma física, mas espiritual. Nós podemos abraçar os irmãos que se encontram conosco sempre ao longo da programação. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Queremos agradecer ao Senhor por mais este dia de vida. Cada dia que nós estamos vivendo nos dias difíceis de hoje é uma vitória que o Senhor nos concede, uma vitória muito grande, porque os dias são desafiantes, mas o Senhor, Ele é maior na nossa vida. Nós queremos mandar um abraço para os irmãos ali de Pedra Branca. Deus abençoe a todos os irmãos ali da igreja Assembleia de Deus Tempo Central em Pedra Branca, como também mandar um abraço a todos os irmãos do campo de Pacajus, os obreiros, os membros das nossas igrejas, na pessoa do pastor Eliakim Rodrigues, nosso pastor presidente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Comentava aqui com o irmão Bolívar, como faz falta estar em comunhão com os irmãos, na igreja, na casa do Senhor. É, assim, para nós, algo muito difícil nesses dias em que estamos nesse isolamento social. Algo muito difícil é estarmos isolados da comunhão com os irmãos na igreja, no templo onde nos reunimos para adorar o nome do Senhor Jesus. Isso é um momento maravilhoso, muito bom, e que estamos privados por conta desta situação da pandemia. E agora, por mais 15 dias, foi prorrogado aí o decreto do governador, e nós precisamos cumprir esta, esta quarentena. Mas vamos continuar orando, como Igreja do Senhor Jesus, devemos continuar orando, porque o Senhor, Ele é soberano. Eu quero ler uma palavra nesta tarde para a nossa reflexão. Evangelho escrito por Lucas. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta é uma palavra muito interessante da parte de Deus. O escritor evangelista Lucas, ele registra o momento da conversão de Levi. Quem era Levi? Levi era um cobrador de impostos, assim como Zaqueu, que falamos aqui semana passada. Levi é o mesmo Mateus que depois escreveu o Evangelho de Mateus. Mas aqui Levi estava em uma situação ainda
de escravidão do pecado. Ainda não conhecia a verdade e, consequentemente, não era liberto, porque nós só somos libertos quando conhecemos a verdade, quando conhecemos a Cristo. Então, Levi, ele teve o encontro com a mensagem libertadora do Evangelho. A mensagem libertadora do Evangelho. Somente a mensagem do Evangelho tem este poder de libertar qualquer que seja o homem das algemas do pecado, das algemas da perdição, da cegueira espiritual. Nós estamos vivendo dias difíceis e, mais do que nunca, nós somos necessitados de conhecermos esta mensagem que liberta, essa mensagem que transforma. O Evangelho, ele abre as portas da graça para os rejeitados. O Evangelho abre as portas da graça para os rejeitados. Levi é prova desta verdade absoluta. Alguém que era rejeitado, escravizado, aprisionado pelo pecado, pela cegueira espiritual, mas que teve um encontro com o libertador da vida do homem, a mensagem de transformação, que é Cristo o Senhor. O Evangelho é notícia de salvação, de boa nova, de transformação. Então, este Evangelho teve um encontro com Levi e ele teve a sua vida transformada. Ora, ser cobrador de imposto era estar a serviço do governo romano. E Levi estava a serviço do governo romano contra a sua própria pátria, contra o seu próprio povo. Consequentemente, Levi estava vivendo em desacordo com os judeus. Era alguém que era malquisto pelos seus compatriotas, era um publicano que estava sempre ali a extorquir, a roubar, a tirar daqueles que, quem sabe, viviam uma vida já dificultosa na questão financeira. Agora, imagine quando este cobrador, como era Levi, estava todos os dias ali na coletoria, arrecadando dinheiro, extorquindo os seus compatriotas. Imagine quando este homem, todos os dias que fazia este serviço de cobrar imposto, tem um encontro com Jesus. Qual não é a reação daqueles que estão à sua volta? Que vê as suas ações diárias, que observa o comportamento inadequado diante dos seus concidadãos, dos seus compatriotas. Agora este homem tem um encontro com Jesus. Ao observar o chamado de Levi, nós podemos aprender algumas lições. Eu vou destacar aqui 3. Podemos aprender 3 lições interessantes com o chamado de Levi. Primeiro, que Jesus chama de forma soberana. Quando Jesus nos chama, ele chama de forma soberana. Quando nós observamos o versículo de número 27 que nós lemos, o texto está escrito lá: e depois disso Jesus saiu, e viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. O chamado de Jesus é soberano. Certa vez ele disse para os seus discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então, Levi nos ensina com a sua história, com a sua trajetória de vida, que quando Deus nos chama, ele nos chama de forma soberana. Não importa o que tenhamos feito, não importa o que sejamos, não importa qual é o papel que desempenhamos na sociedade. Por mais que sejamos odiados, por mais que façamos algo que vai de encontro à vida de outras pessoas, quando o Senhor Jesus nos chama, ele chama de forma soberana. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você. O chamado de Jesus na nossa vida foi tão forte que foi capaz de fazer com que nós deixássemos para trás tudo aquilo que tínhamos como importante, aquilo que nos prendia, que nos mantinha em uma redoma,
nos mantinha aprisionado em um sistema. Ora, Levi era alguém que vivia a serviço de Roma. Digamos assim, ele era um serviçal de Roma. Mas a partir do momento em que Jesus o chama, ele deixa de ser escravo dos homens para ser servo do Senhor Jesus. Isto demonstra que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é o dínamos de Deus, o poder de Deus, que tem só ele só o poder de quebrar todas as algemas, as almarras que nos prendem, a grilhões, a ideologias materiais ou até mesmo ideologias malignas. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com o chamado de Levi. Mas nós podemos aprender uma outra lição nesta história da passagem do Evangelho de Lucas, na vocação de Levi, é que Jesus chama de forma eficiente. Jesus nos chama de forma eficiente. Porque no momento em que Levi está naquela colheitoria e Jesus passa ali e o chama, Levi deixa tudo, levanta-se e segue a Jesus. Sabe, o chamado de Jesus na vida de Levi nos mostra que quando ele nos chama, quando o Senhor Jesus nos chama, ele nos chama de forma eficiente. Jesus não te chamou, Jesus não me chamou, Jesus não nos chamou para vivermos uma vida ociosa, sem rumo, sem direção. Quem sabe você esteja dizendo ou pensando nesses dias, até mesmo questionando por que que o Senhor Jesus me chamou para o seu reino, para estar vivendo esta situação, para estar passando por este momento difícil. Sabe? Saiba de uma coisa: quando Jesus nos chama, ele nos chama de forma eficiente, de forma eficaz. A atitude que Levi tomou diante do chamado do Senhor Jesus, ele não pensou duas vezes. Ele deixou tudo, abandonou a sua carreira profissional, a sua posição no Estado romano, ele deixou tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. É tempo, irmãos, de nós deixarmos tudo, aquilo que esteja a nos prender, quem sabe aquilo que tenha tirado o nosso foco do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe esses dias de muita dificuldade, de muita crise em que estamos vivendo, quem sabe isso tem tentado tirar o teu foco de Cristo, do chamado que Ele te fez. Mas o chamado de Cristo para a minha vida e para a tua vida, ele é eficiente, ele é eficaz. Não podemos e não devemos jamais esquecer que foi o Senhor Jesus quem nos chamou. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos convidou. Venha a mim. Sabe, você se encontrava cansado. Sabe, você se encontrava abatido. Lembra quando você se encontrava sobrecarregado pelo fardo do pecado e o Senhor Jesus te chamou, te convidou, te convocou para o seu reino e você atendeu ao chamado do Senhor Jesus? Você deixou tudo para trás, levantou-se do seu lugar de inércia e entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Isso não foi em vão. A palavra que nós aprendemos aqui com Levi é que nós devemos sim continuar firmes, devemos continuar constantes, devemos continuar abundantes na obra do Senhor. Mas, irmão Adriano, estamos passando por uma pandemia, por uma crise de saúde, agora uma crise financeira. Sim, é verdade, mas não devemos desprezar o chamado de Deus à nossa vida, o chamado de Deus através de Jesus Cristo. Ele é um chamado eficiente. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se você crê no Evangelho, se você crê no Senhor Jesus, continua firme na caminhada com o Mestre. Mas nós aprendemos uma terceira lição
com o chamado de Levi. É que Jesus nos chama de forma graciosa. Jesus nos chama graciosamente. Jesus nos chama graciosamente. É interessante observar o texto que, ao ser chamado pelo mestre, Levi abandona tudo, levanta-se e segue a Jesus. Agora, é interessante também que Levi, ele vai fazer uma grande festa, um grande banquete. Ele faz esse banquete, essa festa na sua casa. E ali ele convida uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Isso fala da graça de Deus na nossa vida. Levi estava agora publicamente demonstrando que a graça de Deus o alcançou e que ele estava grato a Deus por ser alcançado pela graça. Levi estava demonstrando que a graça de Deus não era somente para ele, mas como era também para publicanos e como era também para aqueles que se achegassem a Cristo. Todos aqueles que se aproximam de Cristo, ele não lança fora. Sabe? Quem sabe você esteja pensando que o Senhor Jesus não te ama, até mesmo questionando, será que Deus realmente existe? Por que é que ele nos deixa passar por tudo isto? Por que é que o Senhor não resolve essa situação? O Senhor, ele nos ama. Ele sabe o que é melhor para nós. E ele está no controle de todas as coisas. Agora, é interessante que a graça do Senhor está disponível para todos os homens. O Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, é misericordioso. E se ele permite passarmos por esta situação, é porque ele quer nos alcançar com a sua graça. Assim como ele alcançou a Levi, assim como ele alcançou aos publicanos e aquela multidão que estava na mesa, se confraternizando com Levi, pelo fato de que agora ele ser uma nova criatura. Agora, para encerrar esta reflexão nessa tarde, nós temos que destacar nesse texto duas coisas que eu achei interessante. É que o texto vai mostrar que o evangelho ele é resistido por aqueles que deveriam anunciar o evangelho. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o evangelho é anunciado por aqueles que não o resistem. Como é isso, irmão Adriano? Sim, o evangelho, muitas das vezes, ele é resistido por aqueles que deveriam anunciar o evangelho. Porque se observarmos o texto que nós lemos nesta tarde, os escribas e os fariseus, no versículo 30, começam a murmurar contra os discípulos de Jesus, começam a reclamar, começam a criticar o porquê daquela decisão de Jesus sentar à mesa com a multidão de publicanos e pecadores e ali cear com eles. Ou seja, aqueles que deveriam anunciar o evangelho, que é o povo que foi escolhido por Deus, os judeus, eles estavam agora reclamando, questionando, murmurando. Eles não estavam cumprindo com o seu papel, que era anunciar o evangelho. Pelo contrário, estavam criticando, estavam reclamando, estavam murmurando. Então, isso nos ensina que o evangelho, muitas das vezes, é resistido por aqueles que deveriam anunciar o evangelho. Aqueles que deveriam ter o coração aberto, aqueles que deveriam ter o compromisso de pregar a palavra, de ensinar a palavra, muitas das vezes são aqueles que se viram contra o evangelho. Aqueles que já usufruíram, que já receberam o dia da graça, mas que endureceram o coração, que abandonaram a fé. Esses são aqueles que muitas das vezes se voltam contra os que estão aceitando a Cristo, recebendo a graça, mudando de vida. Isso acontece muitas das vezes. Sabe quantas vezes acontece isso? Alguém que se converte, alguém que já um dia teve o encontro com Jesus, mas que por algum motivo abandonou a fé, apostatou da fé, ao invés de incentivar aquele que está vindo para o reino, ele critica,
ele zomba, escarnece. Este ponto é interessante observarmos. Mas o segundo ponto que nós devemos observar é que o evangelho é anunciado por aqueles que não resistem ao evangelho. Observe que Levi era alguém que era tido como alguém inoportuno no meio dos judeus, porque ele era um cobrador de impostos. Mas a partir do momento em que Levi não resistiu ao chamado de Cristo, que o chamou de forma soberana, que o chamou de forma eficiente e que o chamou de forma graciosa, este que antes era alguém que dava um mau testemunho para a sua pátria, agora era alguém que estava anunciando o evangelho, porque ele não resistiu ao chamado de Cristo na sua vida, mas ele de prontidão se rendeu ao chamado do Senhor Jesus e agora já estava anunciando a palavra para aqueles que eram seus amigos, aqueles que eram publicanos também, assim como ele era. Passou Levi a ser um proclamador do evangelho. Isso nos ensina bastante que o próprio Jesus disse que há muitos últimos que serão primeiro e muitos primeiros que serão os últimos. Levi agora estava fazendo um papel que não era primordialmente o papel dele. Agora convertido, transformado pela graça, Levi está proclamando, anunciando a palavra de Deus através da sua mudança de vida. Nesta tarde, a palavra de Deus nos fala que a mensagem do Evangelho, somente ela pode nos libertar. Somente a palavra do Senhor Jesus pode mudar a nossa vida. O Evangelho abre as portas da graça para aqueles que se consideram pecadores. Era o caso de Levi. Levi era um pecador. Levi estava à margem da sociedade judaica. Jesus ele responde para aqueles que estavam criticando a atitude de Levi em receber a Cristo, em compreender e aceitar a graça. Jesus responde dizendo-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, os que estão bons, mas sim os que estão enfermos. São os doentes que precisam de médicos. Jesus estava dizendo para aqueles judeus que se achavam acima do bem e do mal: eu vim para aqueles que são doentes. Eu vim curar aqueles que estão e que reconhecem que estão enfermos. E Jesus conclui o assunto dizendo no versículo 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar eu e você, que reconhecemos que somos pecadores, que reconhecemos que as nossas ações outrora não condiziam com a vontade de Deus, mas que ao teu encontro com a mensagem libertadora do Evangelho, ao compreender que nós precisávamos de uma mudança radical, nós aceitamos ser curados pelo médico dos médicos, que é Jesus. Jesus não veio chamar os sãos, ele veio chamar sim os que estão enfermos. Quem sabe nessa tarde você se encontra nesta situação, vivendo uma vida distanciado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você viveu até hoje longe da vontade de Deus, mas nesta tarde o Senhor te chama a um compromisso com Ele. Ele veio chamar para que você tenha uma nova vida. Se você nessa tarde compreende a salvação através de Jesus Cristo, faça como Levi. Deixe tudo, levante-se e siga ao Senhor Jesus. Deixe as coisas deste mundo para trás. Abra mão dos seus próprios conceitos. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Siga-o e você será uma nova criatura. Receba esta palavra nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eterno e soberano Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada nessa tarde, Senhor. A mensagem libertadora
do teu evangelho. Somente, Senhor, a palavra de Deus, ela pode nos libertar. Então, Senhor, que esta palavra ela faça efeito nos nossos corações. Nesses dias tão difíceis, Senhor, nesses dias tão tenebrosos, tão complicados, a tua palavra é escudo e broquel. A tua palavra é alimento para a nossa alma. A tua palavra nos liberta do pecado, da escravidão deste mundo. Somente a tua palavra tem o poder de mudar toda a situação estabelecida no mundo em que nós estamos vivendo. Não há outra saída, não há outra esperança, não há outra solução para uma mudança de comportamento da vida do homem, a não ser a palavra de Deus. Senhor, que nesta tarde o teu Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os dias são maus, mas há uma certeza e há uma esperança, é que a tua palavra, Senhor, ela é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas, que transforma e que liberta-nos a cada dia, a cada momento. E é desta libertação que nós mais precisamos nesses últimos dias, Senhor. Porque só assim teremos um encontro com a verdade e seremos livres para te servir em espírito e em verdade. Assim, Senhor, que este homem, esta mulher, que este jovem, Deus, que ouviu esta palavra nesta tarde, receba de bom grado em seu coração esta mensagem libertadora. E assim, Senhor, passe a ser uma nova criatura, deixando as coisas velhas para trás e seguindo em novidade de vida, vivendo uma vida contigo, em nome de Jesus, Senhor. Esta é a nossa oração, Pai. Abençoa os teus filhos, repreende todo o mal, sê com cada um deles